impossível entrar na igreja matriz e não olhar para o alto. As pinturas realizadas no início do século XX e que encantam a todos desde então são obras dos italianos Oreste Sercelli e Carlos de Servi. O trabalho dos pintores italianos é reconhecido pelo olhar crítico do artista plástico jauense João Pio de Almeida Prado, que considera a obra eclética e simples, porém muito bonita. É uma forma de uma pintura eclética, muita coisa do Art Nouveau, mas muita coisa também do Renascimento mesmo, muita coisa alemã, né, que a pintura tem muita coisa a ver com a pintura alemã, que era muito bonita, simples, porém bonita, né? Mas vamos salientar a maravilha da pintura do Sercelli, que essa ilusão, né? Ele fez todos os florões maravilhosos, perfeitos, que aqui ainda o azul está muito real, né? Se não tivesse toda essa umidade, estaria muito bem conservada, né? Mas voltando à pintura antiga, original, olha que maravilha, como tem elementos da natureza, belíssimo nessa ogiva daqui. Nessa abóboda maior? Toda essa parte dessa ogiva ela tem um trabalho belíssimo. Olha o trabalho de folha de ouro também tem aqui. E havia muito interessante nessa época, dessas igrejas todas, que era final do século XIX para o século XX, essas imitações de gemas preciosas, né? Aqui apareceu rubis, né? Embaixo, aqui apareceu esmeraldas, que isso tudo né? Tem uma característica muito importante. Você vê que não precisa de traços fortes, de acabamento, porque ela sugere realmente uma beleza, ela é muito bonita, muito forte. Para João Pio, no conjunto do trabalho de Sercelli, o teto está entre as partes que mais encantam o artista. O teto é maravilhoso. Me lembro desde criança que eu deitava nesses bancos e ficava admirando os tetos. Teto de cá, os pássaros, né? Esses pássaros maravilhosos que tem aqui no teto da nave central. E era uma coisa que até hoje eu fico encantado de ver, né? Da beleza que é. E a gente tem que preservar muito isso que existe. Já na década de 60 era possível ver nas pinturas os efeitos da ação implacável do tempo. O casal Mack foi contratado e fez os painéis. Sob essas pinturas do casal ficaram ocultas obras do italiano Carlos de Servi. Nesses nichos havia pinturas do de Servi. Eu não me lembro muito, porque afinal de contas eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos, mas me lembro das figuras.
Eu não sei se aqui tinha Madalena, se era... Enfim, tinha umas figuras muito bonitas pintadas aqui. Nesta parte de cá, tinha uma pintura muito bonita feita pelo De Servi, que era Santa Teresa a Grande, contemplando Jesus no jardim. É uma pintura belíssima, muito suave, como toda a pintura do De Servi, era muito suave. Agora é interessante que aqui eu estou vendo que tem uma sombra por detrás. Talvez essas daqui não tenha sido raspada, porque essas daqui, onde havia essas figuras, foram raspadas. Ali onde tem, parece que marca de umidade. É teu desenho de uma rosácea. Você está conseguindo ver um desenho embaixo? Dá para ver mesmo. Aqui tem uma só, mas lá na outra tem duas. Está perfeita a outra. De Servi tinha um lado que pouca gente conhece. Nas horas em que não estava trabalhando na matriz, atuava como professor ensinando pintura. Ele teve tempos de, vamos supor que quando ele não estava pintando a igreja, ganhou seu dinheirinho por fora. Como assim? Ele deu aula de pintura para algumas senhoras da sociedade. Minha mãe conheceu, minha avó teve aulas com ele. Eu, inclusive, tenho uma palheta assinada por ele, a palheta de pintura que ele usou. Então, a gente conhece mais um pouco sobre a vida dele, né? E realmente um pintor de nome, tem diversos museus, tem. Na Pinacoteca do Estado tem quadros dele que chama O Descanso do Tropeiro. É muito bonito. E essa igreja era linda, porque tinha muito a ver. Então as pinturas eram suaves, longilíneas, como sugere o gótico, né? De toda a obra de De Servi na igreja matriz, quase tudo se perdeu. Sobrou apenas o arco do altar para comprovar a beleza do trabalho do artista. Agora então você vê, agora para fazer uma figura, né, você temperar as cores para fazer uma figura é muito difícil. E a figura das pinturas antigas de De Servi existia uma coisa maravilhosa. É como ainda você vê em algumas dessas aqui de cima. A beleza, a plasticidade e como ela se aproxima à tonalidade de pele. Mas aqui você vê, tinha uma imitação de pastilha de mosaico folhada a ouro, que na realidade, se fosse fazer no original, era com mosaico mesmo, né? De pedrinhas, né? Você vê, então é o que sobrou das figuras. Essas figuras eram pintadas pelo De Servi. A única coisa que sobrou. Por mais de um século, várias gerações passaram pela igreja matriz admirando sua beleza. Mas durante todo esse período, uma força maior e invisível agia sem ser percebida: o tempo.
No início da primeira década do século XXI, a matriz apresentava graves sinais de deterioração e evidenciava a necessidade de uma restauração que deveria ser colocada em prática rapidamente. Entre os problemas mais graves estavam o telhado danificado, que permitia infiltração e ameaçava a estrutura do prédio, os elementos de madeira que estavam sendo destruídos por cupins e a deterioração das belíssimas pinturas causada pela infiltração ascendente e descendente. A partir daí, entra em cena uma personagem que seria fundamental para a viabilização do restauro, Lucy Rossi, que à época respondia pela Secretaria de Cultura e Turismo de Jaú. Nós estávamos indo para o 3º ano da gestão na Secretaria de Cultura e Turismo, na gestão do João Sansovo, quando o seu Poli, juntamente com o padre Celso, me procurou para que eu agilizasse a reforma, o restauro da igreja, que estava num processo de deterioração muito grande e muito rápido, principalmente a parte de telhado, que estava tendo muita infiltração, que havia goteiras na igreja e que eles estavam preocupados com a estrutura da igreja, inclusive. Eu me preocupei, porque a gente sabe, eu estava trabalhando inclusive na secretaria com o turismo, e nós sabemos da alavanca turística que é o patrimônio arquitetônico da cidade. E o maior ícone da nossa arquitetura é exatamente a Igreja Matriz Nossa Senhora do Patrocínio, que é uma arquitetura eclética, mas que vem da época do café, onde os barões do café traziam mão de obra da Europa para construir aquela que é a maior obra arquitetônica da nossa cidade. Assim como todo o casario da nossa cidade foi feito com mão de obra europeia, né? Inclusive os moldes, né, dos ornamentos, tudo isso veio da Europa, nós sabemos disso. Nós não tínhamos ainda capacidade para construir todo esse acervo arquitetônico que nós temos na nossa cidade. E eu sempre vi Jaú como a maioria dos jauenses, com um amor muito grande, com um carinho muito grande, e esse acervo arquitetônico sempre me tocou. A secretária tinha nas mãos um grande problema porque o orçamento da obra era muito alto. Como comandante de uma pasta municipal, ela achou natural procurar o governo estadual. Mas o sucesso desse projeto de restauração, por mais incrível que pareça, seria marcado justamente pela ausência de envolvimento político. Olha, eu vou ser muito sincera, eu acho que esse projeto só deu certo porque ele era um projeto apolítico. Não beneficiava nenhum partido, nenhum candidato a nada. Não houve política nisso. Não houve uma pessoa que se beneficiasse para algum cargo eletivo. Por isso que eu acho que deu certo. Isso é a minha concepção. Eu acredito muito nisso, mesmo porque quando nós procuramos o governador Geraldo Alckmin, e nós vimos uma perspectiva de que ele nos ajudasse, que havia essa possibilidade, daí algum tempo nós nos frustramos, porque veio uma carta do Palácio dizendo que ele não iria se envolver com o projeto. E não era com o nosso projeto, mas com nenhum projeto dessa ordem, que não era política do governo do estado se envolver com esse tipo de ação. O apoio frustrado levaria a outro caminho. Os recursos para a restauração viriam do Ministério da Cultura através da Lei Rouanet, uma lei federal de incentivo cultural. Foi um processo muito burocrático e lento. A aprovação do projeto viria depois de muitos anos. Nós procuramos pela Associação de Desenvolvimento Cultural, que também ofereceu apoio para que fosse a proponente do projeto. Nós entraríamos pela Lei Rouanet no Ministério da Cultura para tentarmos angariar fundo através de patrocinadores que dariam, ao invés de pagar o imposto de renda para o fisco, né, eles reverteriam, no caso de empresas, 4% para o projeto e no caso de pessoa física, 6%. Ao invés de pagar o seu imposto devido, né, na sua totalidade, ele daria 4% e 6%. Então nós começamos a elaborar o projeto. Nisso nós trouxemos junto uma empresa de renome nacional, que é a Concrejato, que já tinha feito vários restauros por todo o país. E o Sidomar Biancardi, na época, que é o engenheiro, que é o arquiteto responsável hoje,
ele trabalhava na Concrejato e foi aí que nós o conhecemos. E o pessoal, os diretores da Concrejato, através do Padre Celso, vieram para Jaú e tomaram ciência do que nós estávamos pensando fazer. Se ofereceram, inclusive, para formatar o projeto que seria encaminhado para o Ministério da Cultura para aprovação. Foram anos, né, até a formatação do projeto, foram anos para aprovação do projeto. Era papel que ia, era papel que vinha e tínhamos que refazer, o Ministério não aceitava, foi realmente muito difícil. Até que, nesse meio de tempo, terminou o prazo da gestão no poder público. Então eu pude assumir a Associação para o Desenvolvimento Cultural na sua diretoria. Eu passei a ser diretora executiva e com isso eu pude inclusive agilizar o projeto. Eu fui falar no Ministério, estive várias vezes no Ministério pedindo informação e as coisas começaram a se encaixar e tomaram um rumo bastante satisfatório. Uma das primeiras exigências do processo de restauração era o tombamento da igreja como bem público, mas este procedimento também apresentaria dificuldades. Então, uma das primeiras atitudes, eu era secretária da Cultura e presidente do CONPAC, que era o Conselho de Preservação do Patrimônio Arquitetônico e Histórico de Jaú. Lá atrás, eu já percebi que para a matriz ser reformada, pela Lei Rouanet, era necessário que ela fosse tombada, por quê? Patrimônio arquitetônico tombado tem isenção dos 20% necessário da contrapartida, porque nós não tínhamos 20%. Como é que nós íamos arrumar 800 mil reais de contrapartida? Sem chance. A Lei Rouanet ainda é desconhecida pela maioria do empresariado brasileiro. Começava aí um desgastante trabalho para conscientizar empresários e buscar parcerias. E aí nós passamos, após a autorização pelo Ministério da Cultura, nós passamos a visitar futuros patrocinadores, esclarecendo o que era a Lei Rouanet, porque é um dos entraves da lei exatamente o desconhecimento dos empresários, que acham que vão ser fiscalizados, que acham que vão ser multados, uma série de coisas que eu não culpo o empresário de maneira nenhuma, e que realmente a Lei Rouanet é uma lei complicada, é uma lei desconhecida por muitos e que muitos não aceitam, têm medo, né, que possam ser fiscalizados de maneira errônea, enfim, eles não veem com bons olhos a Lei Rouanet. E isso na verdade tem que ser desmistificado, porque muitos patrocinadores vieram, doaram valores altíssimos e não tiveram o menor problema, muito pelo contrário. Hoje eles inclusive se beneficiam também dessa lei para se promover, para promover a própria empresa, que é o caráter social da empresa, que hoje é muito exigido de toda a empresa esse caráter social, né? Então eles vieram junto, a primeira empresa que realmente veio junto com um valor alto foi a OHL, as Centrovias, Intervias, né? Esse pool de empresas que forma a OHL Brasil, que deu o start. E depois vieram muitas outras, inclusive de Jaú mesmo, algumas empresas grandes que doaram valores altos e que foi nos ajudando. Aí algumas pessoas físicas também nos ajudaram, mas o que valeu muito a pena foi esses valores de grandes empresas que nós conseguimos. As pessoas não têm noção de como é fácil fazer a doação, porque eles não vão tirar, eles não vão pôr a mão no bolso, eles não vão tirar do cofre da empresa, é dinheiro que vai ser enviado para o fisco, né, para o governo federal. Em vez de dar para o governo federal, ele tira um valor e dá para a gente, e vai reverter para a igreja. E eu vou mandar mensalmente o balanço da associação, com tudo que foi pago, com tudo que foi arrecadado, para quem quiser, isso é público, tá certo? Então, essa empresa, inclusive patrocinadora,
ela vai ter o nome dela gravada numa placa, como já tem hoje ali um outdoor com o nome de todos os patrocinadores e futuramente uma placa de bronze gravada com o nome dela, o que também o Ministério da Cultura nos autoriza a fazer. O trabalho, que a princípio foi desacreditado e classificado até como utopia, é um exemplo de determinação e capacidade administrativa. Por ser um processo tão oneroso, Lucy Rossi ficou atenta a todos os aspectos que o envolvem. Depois de escolhida a empresa, eu me preocupei com o seguro da obra. Enquanto eles não fizeram o seguro da igreja, nós não autorizamos o início da obra. Isso para mim assim era ponto primordial, porque Deus me livre, acontece desabar alguma coisa, quem que vai repor isso? Então eu quis um seguro de toda a obra e eles fizeram. A Incorplan tem um seguro da obra hoje. Para garantir a continuidade da obra pela Lei Rouanet, é necessário pedir anualmente uma prorrogação do tempo. Há um pedido em andamento e a Associação para o Desenvolvimento Cultural de Jaú aguarda uma resposta do Ministério da Cultura. Para que o pedido seja aprovado, é necessário que haja captação de recursos. Depois de muitos anos trabalhando em prol do restauro da matriz, Lucy Rossi aguarda a resposta do Ministério e não sabe se continuará à frente desse trabalho. Nós fizemos a primeira etapa, está concluída, embora o telhado faça parte da primeira etapa, mas ele já está inclusive pago. Tá? Então a primeira etapa, que é o quê? Essa umidade ascendente e essa umidade descendente também já está, nós temos dinheiro, está tudo certinho, nós não vamos precisar nos preocupar. Então, esse restauro interno, provavelmente a gente consiga fazer alguma coisa. Toda a desculpinização da igreja, bancos, santos, já está feita. Essa parte elétrica está toda pronta, principalmente isso que fica em cima, né, que ninguém vê, que está lá entre lá no forro, que fica fechado e ninguém percebe que está sendo feito. Então essa parte, que é a parte estrutural mesmo, que é a parte, né, importante, isso com certeza já está praticamente resolvido. Agora tem algumas outras coisas que nós vamos necessitar de mais doações, né? E precisa pensar também que nós não sabemos se nós vamos ter prorrogação de prazo, porque o nosso tempo termina agora, no final do ano. Então, não sei se nós vamos conseguir uma nova prorrogação. Eu consegui, por 4 anos, 4 vezes prorrogação no Ministério da Cultura, coisa inédita. 4 vezes nós conseguimos uma prorrogação do prazo. Não sei se eu vou conseguir mais uma vez. É muito tempo tudo isso. Eu também não sei se eu fico à frente da associação, toma tempo, é dinheiro do próprio bolso, que sabe que muita coisa não pode ser pago com dinheiro do projeto. É dinheiro nosso, do próprio bolso. A associação se propôs a fazer e estamos aí lutando. Uma boa parte vamos deixar pronta, não sei se tudo. Espero que tudo. A captação de recursos influencia diretamente na execução das obras. O arquiteto Sidomar Biancardi Filho fala do trabalho que foi executado até agora. Aproximadamente, Vera, 30%, 35%, não mais do que isso, que foi o que a gente efetivamente conseguiu captar. Captou-se um pouco de verba, a Lucy Rossi já deve ter falado isso para você com um pouco mais de propriedade, né, porque ela que encabeçou tudo isso. E como a gente não tem 100% das verbas captadas ainda, ou seja, a gente não pode concluir 100% do projeto. Porque assim, a maioria dos problemas internos da igreja estavam sendo causados basicamente pela umidade descendente, que é o que descia dos telhados e das calhas que estavam comprometidas, enfim, e a umidade ascendente, que vinha do chão para cima. Está quase 100% finalizado o telhado, a gente enfrentou... quando eu digo, né, eu e o pessoal da Incorplan, que está executando a obra, enfrentamos algumas dificuldades não previstas no telhado, como uma grande inclinação, as telhas não eram amarradas, a gente está colocando subcobertura. Subcobertura é aquilo que fica entre madeiramento e telha, né? E as telhas estão sendo amarradas uma a uma na recolocação. Porque quando a inclinação do telhado é muito grande e a telha de barro é uma telha muito pesada, então assim, numa chuva mais violenta, alguma coisa, pode vir tudo abaixo mesmo, porque a água pode trazer tudo. Então assim, não é simplesmente retirar as telhas e recolocar, né? As telhas foram lavadas uma a uma, enfim.
Então, assim, não é simplesmente falar, nossa, tá refazendo um telhado. E as telhas estão sendo lavadas uma a uma. Como se estava já mexendo no telhado, nessa primeira etapa, a igreja tinha um sistema de para-raio, que a gente chama SPDA, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, ele estava um pouco deficitário, estava muito antigo, né? Não só o telhado está sendo terminado, como um novo sistema de SPDA já foi instalado. A igreja tá no chão, chove, a água umedece e por capilaridade é uma questão pura física, né? O tijolo vai chupar essa água e essa parede precisa respirar, essa água vai precisar sair por algum lugar. O que acontece? Ela sai um pouco aqui por fora, aí a gente tinha a pedra era um revestimento bruto, ele não demonstrava isso, mas em compensação lá dentro, ela sai e vai arrebentando toda a pintura decorativa, né, do embasamento. Por isso que ali está bem detonado. Os efeitos da umidade que castigam do lado de fora também podem ser vistos do lado de dentro. Então, Vera, é aquilo que eu te falei da umidade descendente e da ascendente. Aqui a gente está no embasamento da igreja pelo lado interno, né, que é aquele problema que eu expliquei há pouco sobre a capilaridade dos tijolos, do barro, enfim. A água era puxada pelos tijolos e ela precisava sair, a parede precisa respirar, né? O que aconteceu? Ela saía por aqui e a pintura ia estragando, né? Porque ela está respirando. E aí agora, como é que vocês resolvem o problema? Não vai na mais verdade, ter problema isso já foi arrancado até, né, foram abertas as valas em todo o embasamento da igreja, e essa já é a demão final, né, de impermeabilização. Foram feitos 4 ou 5 aplicações de diferentes tipos de impermeabilizantes. Paralelo com isso, como a gente já tinha arrebentado essa parte aqui, esses conduítes cor de laranja que vocês estão vendo já são uma preparação para o projeto de luminotécnica que foi feito. Foi feito um projeto de luminotécnica por uma especialista na área, fantástico. Então, assim, como já estava rasgando tudo isso e a gente já fez algumas intervenções de elétrica na igreja, a gente achou por bem já fazer isso, porque quando esse projeto for colocado em prática, quando ele for efetivamente executado, a gente já tem todos esses pontos prontos. Só complementando que a gente já está aqui fora, quando a gente restaurou o mosaico da padroeira, que é todo esse pórtico da entrada, né, a gente descobriu esses elementos de granito que fazem o pórtico, que estavam cobertos por tinta. E os vidrinhos que fazem o mosaico da padroeira também foram recuperados. E pode ver ali no canto inferior esquerdo, a gente também deixou um testemunho. São as pastilhinhas velhas que tinham sobrado ali num pedacinho e a gente deixou. Anos de infiltração vinda do telhado também comprometeram as pinturas. Aquele ponto lá, eu acho que é o mais crítico deles. Pode ver que a água ela vai convergir para o lugar mais baixo, né? Ele até comprometeu a estrutura lá? Sim, você vê que tem umas rachaduras ali, né? Naquela abóbada lateral, né? Tem umas rachaduras. Muita coisa numa obra tá oculta, né? Muita aplicação de dinheiro não é visível, né? Quando a gente estava mexendo nos telhados, sei lá, talvez 70% do madeiramento, o madeiramento mais fino, ripas e caibros, estava comprometido, teve que ser trocado. Na segunda ordem de serviço que a gente liberou, a gente contemplou a descupinização dos elementos de madeira da igreja, que vieram desde o telhado, que é a parte original e a parte nova que a gente trocou, como todos os bancos aqui da nave, os altares laterais que são todos de madeira. Os altares laterais são todos de madeira, a gente descupinizou também. A gente conseguiu fazer toda a substituição, a elétrica do entreforro, que a gente chama, que é acima das abóbadas, lá em cima, está toda refeita. O projeto aprovado pelo Ministério da Cultura, ele não prevê verba para 100% da repintura da igreja. Ele prevê uma verba para o embasamento e alguns pontos de parede mais comprometido. A gente acabou decidindo por fazer a Galiléia inteira, para que a população possa vislumbrar o que seria o restauro da igreja como um todo, né? Se a gente continuasse com a captação, se ela não fosse interrompida, quanto tempo você acha que demoraria para concluir todo o projeto? Eu acho que talvez mais um ano no máximo, tá? Não parando, né? Porque daí você tem campo de trabalho, né? As pessoas não estão paradas, né?
Então assim, tem um pessoal terminando o embasamento, mas já tem outro pessoal começando fachada, né? Porque tem toda uma estrutura mobilizada, né, Vera? Você tem os andaimes, aquelas escadas, né, do lado, que aquilo, se a gente conseguisse manter para o restauro de fachada, porque elas foram colocadas lá por causa do telhado, né? Se você conseguir, tem um custo, ela é locada, tem um custo de montagem, né? Então assim, tem que desmontar, depois vai recuperar, vai ter outro custo de montagem, outro custo de locação, entendeu? Né? Então o que era para sair 20 acaba saindo 40, 45, e é um dinheiro teoricamente jogado no lixo, né? Que poderia ser utilizado no restauro efetivo das coisas, né? Para o memorialista Ítalo Poli Júnior, restaurar a matriz é mais do que recuperar um prédio, é preservar uma parte da história do município. Como se trata do maior patrimônio histórico da cidade, ele deve ser, a qualquer custo ou a todo custo, ser mantido, preservado para a posteridade, como contando uma parte da história de nossa cidade. E eu citaria no caso aí, por exemplo, as estações ferroviárias da Rua Humaitá e da Estação Douradense. Foram patrimônios que não deviam jamais ter sido derrubados. Eu citaria também o prédio histórico onde residiu João Ribeiro de Barros e outros prédios antigos que deveriam ter sido mantidos para mostrar a história de Jaú desde o seu início, mas que infelizmente pessoas derrubaram e Jaú perde com isso uma boa parte de sua história. Para o padre Celso Luiz Buscariolo, pároco da Matriz, ao transcender os limites da fé e se transformar em patrimônio público, sua restauração passou a ser importante para as futuras gerações. Como padre e como cidadão jauense, eu tenho esse amor pela Igreja Matriz e pela responsabilidade que me foi confiada pelo bispo de ser o pároco deste templo, desta igreja, que tem esta importância não só para os católicos, não só para aqueles que frequentam a Matriz, mas olhando a cidade, o prédio mais importante, o valor maior que a cidade possui, embora ela tenha um acervo muito grande de casarões, mas não existe um prédio de tamanha importância como a Igreja Matriz Nossa Senhora do Patrocínio. E o povo jauense deve se orgulhar, não só aqueles que são católicos, que frequentam a Igreja Matriz, mas todo jauense deve se sentir orgulhoso de ter uma igreja, um prédio histórico tão bonito, tão imponente, tão bem construído e de uma pureza do gótico que a gente se encanta, não é? Já que nós recebemos de nossos antepassados um templo tão bonito e tão significativo do suor, do sacrifício, do empenho de tantas pessoas na construção, e que nós também possamos deixar para as outras gerações bonita como nós recebemos, não é? A necessidade de restauração da matriz é reconhecida até mesmo pelo alto clero e o envolvimento de autoridades eclesiásticas num processo para transformá-la em diocese é um reflexo de sua importância na Igreja Católica. Mas é uma igreja que realmente na diocese ela se destaca, sempre nos boletins da diocese, sempre nas revistas da diocese, ela tem vindo em lugar de destaque, nas capas, como um templo, um dos mais bonitos da diocese e que de fato merece ser conhecido, visitado e, portanto, a nossa diocese, nossos bispos sempre, quando vieram aqui, falam nas celebrações da beleza da Igreja Matriz e sempre incentivando a restauração e a conservação desse templo. O que falta para a Matriz ser uma catedral? Também logo que eu cheguei aqui em Jaú, nós trabalhamos nesta possibilidade de Jaú vir a ser sede de diocese a pedido de Dom Joviano, que era o bispo de então. Dom Joviano ele tinha interesse e desejava que se criasse uma outra diocese desmembrada de São Carlos e na ocasião
houve assim uma aprovação unânime na diocese de que fosse Jaú a sede, porque nós mostramos interesse, nós corremos atrás do projeto, fizemos um estudo para favorecer a criação da diocese de Jaú. Dom Joviano criou uma comissão, eu fazia parte. Nós fizemos um estudo assim das cidades que pertenceriam a Jaú, as paróquias que ficariam para Jaú, o número de habitantes que teria a diocese nova de Jaú. Fizemos o projeto e, a pedido de Dom Joviano, encaminhamos a nunciatura em Brasília. Fizemos um documento muito bem feito, com todos os dados, não é, da região e as motivações para ser diocese. Dom Joviano levou a Roma, a Santa Sé, o projeto e o pedido para criação, e veio uma resposta da Santa Sé que, para o momento, Dom Joviano pedisse um bispo auxiliar e que morasse aqui em Jaú. Aí, nessa ocasião, Dom Sérgio Colombo foi ordenado bispo auxiliar de São Carlos, com sede em Jaú. Ele ficou morando aqui com a gente por 2 anos ou mais, e ele, digamos assim, como bispo auxiliar, ele tinha a matriz aqui como sede, né? Ele tinha a responsabilidade dessa região aqui, que viria a ser a diocese de Jaú. Então, por esse tempo aí de 2 anos ou mais, ele esteve à frente dessa região e auxiliando Dom Joviano. Eu me lembro que quando ele foi acolhido na diocese, ele foi acolhido aqui em Jaú, uma missa muito bonita, a princípio preparada para ser campal, mas eu nunca vi chover tanto quanto aquele dia, aquela noite, aquele dia em Jaú, que não foi possível fazer a missa campal. Íamos recebê-lo na entrada de Jaú, com uma caravana. Foi possível, mas embaixo de chuva. Ele foi recebido na prefeitura, recebeu as chaves da cidade pelo prefeito, depois trazido aqui a matriz, Dom Joviano o recebeu. Então ele foi, de certa forma, empossado aqui em Jaú, na matriz do patrocínio, e ficou com a gente por 2 anos e alguma coisa. O projeto de estabelecimento da igreja como diocese contou com a aprovação de membros do clero no estado de São Paulo, mas a transferência e a sucessão de bispos paralisaram o processo. E eu me lembro que na Assembleia do Clero Diocesano, a votação foi unânime em que Jaú fosse a sede, né, e os municípios que iriam compor e as paróquias compor a Diocese de São Carlos também foi decisão unânime em votação, numa Assembleia dos Padres, e foi até em Itaici, dentro de um retiro que a gente estava vivenciando com a presença de todos os padres. Inclusive também, quando nós fizemos o processo, os bispos da província, inclusive o arcebispo de Campinas, assinou, né, o projeto, autorizando. O cardeal de São Paulo também assinou. O bispo, que era o responsável do Regional Sul 1, também assinou. E houve uma aprovação geral dos bispos do estado de São Paulo todo. Mas depois a Santa Sé transferiu Dom Sérgio para uma diocese do Paraná, Paranavaí. E nós ficamos sem o auxiliar aqui. Depois, com a mudança do bispo, Dom Paulo Sérgio Machado sucedeu Dom Joviano, e depois disso houve como que um certo esquecimento assim por parte, talvez uma falta de interesse com relação à criação de uma diocese aqui em Jaú. De qualquer forma, o processo, o pedido está encaminhado, tanto em Brasília como em Roma.
No final do século XIX, a Igreja Matriz recebeu da imprensa paulista o título de mais belo atestado de fé católica dos jauenses. Porém, ela transcendeu os limites da religiosidade e se transformou em patrimônio público, independente das doutrinas que regem a religião de cada um. Hoje, a igreja é um arquivo que guarda o processo de evolução da sociedade jauense. Para as gerações futuras, é o registro do ponto de partida que transformou um aglomerado de gente numa das cidades mais importantes do país. Ela é parte da própria identidade do município. A dualidade de ser um monumental templo cristão e o maior ícone do patrimônio histórico-arquitetônico de Jaú são atributos que transformaram a Igreja Matriz num bem público e que deve ser preservado a qualquer custo, para que não se percam os valores que constituíram um povo. É importante conhecer a nossa história, porque do futuro temos apenas expectativas do que seremos, enquanto que do passado temos referências do que fomos.